Que tal aproveitar essa pausa com o melhor salgadinho de Ribeirão Preto? Salgadinhos Alzira, 70 anos de tradição. Salgados assados, fritos especiais e também para sua festa. Faça a sua encomenda agora através do telefone 3625-9880 ou também pelo site salgadinhosribeirãopreto.com.br. Salgadinhos Alzira, desde 1955, fazendo os melhores salgados de Ribeirão. Só explicando esse lance de modelo de distribuição de cotas dentro de uma SAF, até falando um pouco sobre o pioneirismo do Botafogo, quando nós assinamos a venda da companhia, essa questão de SAF no futebol ela já era um pouco antiga, tá? De SA no futebol, perdão. Porque a gente já tinha tido o São Caetano, salvo engano. O Saul Klein lá, essas paradas. Já tinha tido também a Ferroviária, o Leme Barueri, já sei sendo de outro time, mas a gente já tinha alguns casos semelhantes. Só que essa questão da época pioneira, né, da SA, ela pesava a favor um pouco a tributação, que era diferente de uma associação, e a tributação da associação ela era até um pouco melhor em alguns sentidos, mas você criando uma SA, você pelo menos zerava o seu CNPJ de dívida. Isso foi o grande motivador da Ferroviária quando ela se torna uma SA e aí ela começa aquela parceria com o Atlético Paranaense de ganho de expertise no futebol. Então, era muito mais voltada para um modelo de sociedade anônima como uma empresa qualquer do que propriamente uma empresa voltada para estímulo de futebol. E óbvio que com a lei da SAF a gente teve bons instrumentos de fomento dentro dessa lei, como a questão da tributação muito mais favorável, a possibilidade de abertura de capital e pegando um mercado tão lucrativo como o do futebol, somado com esses incentivos fiscais e financeiros promovido pela lei da SAF, naturalmente o número do valuation acaba subindo porque o negócio se torna mais atrativo. Sobre essa formatação de modelo de repartição de cotas sociais dentro de uma companhia, esse modelo 60-40 nunca vai ser repetido nem no Brasil, nem na Argentina, nem nos Estados Unidos, nem na Itália, na França, em lugar nenhum do mundo, porque isso não existe em qualquer outra companhia. Temos 3 modelos de SAF que são padrão no Brasil. O primeiro é esse que o acionista ele é o majoritário e geralmente é 90-10. A prática de mercado virou praticamente essa. O segundo modelo, que vem sendo um pouco mais difundido agora, é da SAF própria, onde a associação ela cria um CNPJ de uma SAF e ela tem 100% de autonomia dentro do projeto, como é Mirassol, Novo Horizontino e Fortaleza, mas a razão para criarem uma SAF própria é por conta da tributação que existe sobre o clube e também a questão do CNPJ, que você cria uma nova instituição sem passivo. Então, o grande X dessa questão da SAF própria, porque muita gente vai começar a falar sobre isso no futuro, eu estou me adiantando a explicação, são clubes que têm facilidade na criação de receitas. O Novo Horizonte não tem um grande mecenas, então não tem essa dificuldade. E a questão da tributação, que é muito mais favorável e desonera o clube nesse sentido fiscal. Acho que é um exemplo de citar para as pessoas entenderem que, embora não tenha sido feito assim, mas acabou indo para esse caminho, não nominalmente, mas no entendimento de como funciona, é o Cruzeiro agora. O Cruzeiro com o Pedrinho BH, ele é quase uma SAF própria. E o Atlético Mineiro é. Sim. O Atlético foi feito, hoje está no controle dos R's lá de Belo Horizonte, família Menin, lá, o pessoal que tem controle do clube hoje. E tanto que ninguém nem fala que o Galo é SAF e o Galo já está nesse modelo que o Bernardo citou. Sim. Então, assim, é o abnegado com dinheiro. Basicamente. Então, o SAF é menos tributação do que uma instituição. Sim, associação. Uma associação. Mas na questão, por exemplo, quando entra em endividamento, porque a gente sabe que o plano de credores da SAF, quando você constitui uma SAF, o plano de credores do pagamento desse passivo da associação, ele também é mais favorável. Até a questão do parcelamento, por exemplo, de débito fiscal, débito civil. Entendi. Tem muito... A lei ela é favorável para que dê certo. Então é o caminho. É porque, assim, falando português, claro, os donos
tem mais responsabilidade no prejuízo. O CPF tá lá. Então, como o CPF tá lá, Entendi. o cara tem mais Aí cuidado tem a na hora de assinar o responsabilidade. contrato. O Ronaldo, ele fala, quando ele foi pro Cruzeiro, que ele falou assim, cara, eu coloquei 1 bilhão de dívida no meu CPF e eu não tinha liquidez pra isso. Eu não tinha 1 bilhão pra liquidar isso, só que tava no meu CPF. Então, vai ser até um movimento interessante daqui uns 5, 10 anos, que muitas das SAFs que foram constituídas agora, principalmente com aventureiros, elas vão começar a ser repassadas. Porque é difícil você manter a liquidez de um projeto tão robusto. Ainda mais de times de maior expressão que tem dívidas como o Vasco. Que tem Exato. dívidas, por É exemplo... difícil equalizar. Porque, por exemplo, a 777, ela fez um negócio com o Vasco, onde ela tinha que ter uma liquidez para sanar 1 bilhão ponto alguma coisa. E é difícil você conseguir ter Saúde financeira. essa saúde financeira. É. Tanto que a 777 já não está nem Ixi. mais em funcionamento do mercado. Então, assim, são modelos complicados e são coisas que o Botafogo vai ter que estudar bem. Tem mais um modelo de SAF, É verdade. que só tem um time no Brasil, até onde eu sei, que pratica isso, além do Botafogo 60-40, mas é o Atlético, que tem um modelo de SAF mais, Burocrático, digamos. eu acho, moderno. Porque Ele é moderno, mas... Mas são 5 investidores lá? são 4, salvo engano. Eu já tava dando B.O. nisso. Então, é porque era o venda de parte, brasileiro é foda, né? Porque eles têm 4 investidores, um majoritário, que é o empresário do Vinícius Júnior, tem um grupo italiano, que detém 15%, tem uma construtora, que também tem uma parcela do clube, e a associação tem 5%. O que foi feito? O antigo sócio majoritário, ele pegou e fez a venda para o empresário do Vinícius Júnior. Só que ele não comunicou aqui. E isso está em contrato. Entrou naquela nossa discussão no último pós-jogo, né? Depois da live encerrar, né? Porque a gente tava falando disso até. Não houve comunicação. A empresa italiana ela entrou com uma liminar na justiça, pedindo que derrubasse a venda, porque houve descumprimento. Essa liminar vigorou durante alguns meses, mas caiu no final do mês passado e a venda foi concluída. Só que o advento da SAF, ele já prevê essa abertura de capital no mercado. Então, o que a gente vê hoje são SAFs centralizadas em um grupo ou em um sócio. Só que o legislador, ele já previa esse movimento de abertura do mercado para que houvesse compra de ações e fosse algo um pouco mais distribuído. Então, pode ser que o Atlético, ele deu um passo muito rápido, né? Sim. Porque a SAF no Brasil ainda é algo muito embrionário e, inclusive, o que está falando no Botafogo vai virar jurisprudência objeto de estudo por diversos juristas esportivos. Para não acontecer de Vocês novo. podem ter certeza. A gente vai também ser pioneiro nessa parada de tirar sócio por insatisfação com a empresa. Não faça o que o Botafogo fez, É. basicamente. Só que, pessoal, a gente está falando de algumas questões que parece que são coisas muito novas e que não existiam antes. Mas esse modelo, por exemplo, que o Berardi acabou de citar do Atlético, ele é um modelo muito comum na Europa. Sim. O Bayern de Munique, por exemplo, ele é um clube que tem como proprietários de porcentagens a Audi, a Adidas, Allianz. a A Allianz. Alemanha tem muito clube. Os clubes, eles têm empresas que são donos de partes desses clubes. Então, isso é um modelo que já existe. O que acontece é que no Brasil demorou-se muito tempo para profissionalizar várias coisas. Por isso que a gente fica nessa questão de dizer agora é modernizar, é ruim, o clube empresa. Percebe como a gente está muito atrasado em relação a muitas coisas do futebol? Sim. A gente ainda não conseguiu nem formatar um modelo de liga. E aí, citando uma coisa simples que faz a gente ter prejuízo de exposição de marca por não ter uma liga desenhada, é o básico do básico, que é você não estar num jogo de videogame. Exato. A gente não tem times brasileiros nos jogos de videogame porque nós não temos uma liga para fazer negociação de direitos de imagem. Então, a EA Games, a Konami, que são as empresas que precisam, que fazem os jogos, eles precisam negociar quase que individualmente. Exato. Às Tem vezes que com... ligar na CBF, falar, posso fazer o campeonato? Aí tem que ligar no Palmeiras, posso fazer você? Aí tem que ligar nos jogadores, posso usar? Tem a questão que, por exemplo, no FIFA tem a Libertadores com os clubes licenciados, mas sem os jogadores. Sem os jogadores, porque Exato. não tem acordo Era aquela direto. piada lá, você jogava com um clube, era todo mundo Então, assim, fictício. esses são problemas que o Brasil precisa resolver para ter um fortalecimento do futebol. Isso vai acontecer? Dificilmente, porque a gente acabou de difícil. ter
A gente já tinha um presidente que entrou de forma duvidosa, que era o Edinaldo, e aí agora o sucessor também está entrando de uma forma muito duvidosa. A gente não tem um processo que tenha lisura para poder eleger de fato alguém competente, e a gente vai tendo pessoas que não têm capacidade de tomar decisões pelo futebol brasileiro comandando no nosso futebol. E os clubes, eles são um reflexo disso. Por quê? Se for depender da coletividade dos clubes... Exato. As instituições, elas cada vez mais elas estão devendo mais, porque as responsabilidades de gestão elas vão acontecendo sucessivamente uma atrás da outra. A gente tem poucos exemplos de clubes que são saudáveis, e a gente também tem poucos exemplos atualmente de SAFs que são saudáveis, porque a gente está falando de um produto que é altamente caro, a gente está falando de um produto que é altamente complexo de se tocar. Então, o futebol brasileiro como um todo, ele necessita de uma reformulação de todos os aspectos que o envolvem. Porque o Botafogo hoje, ele foi para um modelo de negócio onde ele é prejudicado, e isso não é tomar partido para um lado ou para o outro. A forma como é feita hoje, você pode gostar do Adalberto ou não, você pode concordar com a SAF do Botafogo ou não, mas o que é fato é que o Adalberto, enquanto gestor da Botafogo S.A., não tem respeitado o sócio Botafogo. Isso de fato está acontecendo. Se isso vai ser motivo para uma dissolução da empresa, quem vai decidir isso é a justiça, não é a gente, e não adianta eu achar ou não achar. Cada um vai produzir os seus argumentos para ir perante o juiz, e aí o Beraldi sabe muito mais como funciona um processo judicial, mas basicamente é um contra o outro, cada um apresentando os seus fatos, e quem tiver o melhor embasamento vai conseguir êxito na causa. É isso que vai acontecer. Cabe ao Botafogo fazer o quê? Reunir as suas insatisfações, colocar na mesa e levar para o jogo. O Adalberto, enquanto sócio da Botafogo S.A., que fez muito investimento aqui, vai apresentar as suas defesas e o seu ponto de defesa, e aí as decisões serão tomadas. Mas fato é, o Botafogo ele está numa situação hoje ruim perante o Adalberto Batista, uma situação muito delicada, podemos dizer assim, porque lá em 2018, quando foi feito o negócio da Botafogo S.A., o Botafogo não teve o zelo necessário para se proteger judicialmente e dentro dos contratos que foram assinados. Essa também é uma realidade. E uma outra realidade que nós precisamos colocar em discussão para trazer clareza para o nosso torcedor é que todas as pessoas que estavam no processo de 2018 continuam e são as pessoas que vão tocar os processos agora. A gente vai ter uma ou outra figura diferente, mas todas essas pessoas elas estavam lá, em posições diferentes, obviamente. O presidente era outro, o conselho de administração era outro, a cúpula de ex-presidentes que participou dessas assinaturas, se não me engano, na segunda-feira só tinha um, né? Acho que sim. De todo mundo que assinou. Do primeiro conselho, acho que sim. Do primeiro conselho que assinou o Botafogo S.A. só tinha um. Acho que sim. O restante eu não vi lá. Se tinha alguém lá que eu não vi, depois alguém pode me corrigir. Mas, pelo que a gente observou, só tinha um lá. Então, assim, o que precisa ser feito agora é não cometer os mesmos erros e tomar as melhores decisões. Talvez a melhor decisão não fosse um embate, fosse uma tentativa de acordo. A gente já cansou de falar sobre isso. A forma que o Botafogo sangraria menos era tentar um acordo. Mas isso não vai acontecer, acabou. A gente não precisa mais ficar fomentando a ideia de acordo, porque não vai acontecer mais acordo. Foi igual o Pedro falou no grupo hoje, né? Só existe acordo quando ambas as partes estão dispostas a conversar. Exato. E convergir para algo que seja benéfico a ambas, mas... E quando nenhuma das partes está disposta a conversar, impossível. Não tem como a gente falar sobre isso. Então, Impossível. O que nos resta aqui, enquanto torcedores do Botafogo e comunicadores, é aguardar e trazer as informações e as atualizações de tudo que vem acontecendo acerca do assunto, que é o que a gente fez hoje, né, Beraldi? Sim. Dois comentários sobre a questão de SAF, ainda um aspecto mais técnico. Eu imagino que talvez alguém em casa deve estar confuso sobre como que é operado um modelo de SAF como o Bayern de Munique, por exemplo, como ele falou, que tem diversos acionistas e ambos têm que convergir.
Numa companhia que tem compliance, transparência e boas práticas administrativas, eu vou falar que o óbvio, né? Mas é que para a realidade do futebol brasileiro parece muito absurdo. Mas durante a reunião, os acionistas sentam, conversam e entram em acordo baseado nas suas cotas sociais. É claro que, por exemplo, eu não sei se é assim, mas, por exemplo, se a Allianz tiver 40% das ações do Bayern de Munique, ela vai sobressair sobre a Audi se ela tiver 25%, por exemplo. Então, tem todos esses detalhes, porque o poder de decisão ele é baseado na quantidade de cotas sociais que você tem na empresa. Outro ponto sobre a questão da saúde das SAFs no Brasil, há um entendimento, principalmente de estudiosos de fora do país que já estão acostumados com esse modelo sendo aplicado nas suas ligas, que há um tempo de maturação para estabilidade e saúde de uma SAF. Mas a gente está falando de alguns anos, né? Isso não é aplicado no Botafogo, por exemplo, que já faz 7 anos que a companhia está operando e vem numa decrescente, né? A verdade é essa. Principalmente resultado esportivo. Até porque o core business de uma sociedade anônima de futebol é o futebol. Ela está aqui para promover esporte. Então é tudo muito bonito a gente falar sobre questões que divagam no futebol, sendo que o core business do negócio da companhia é basicamente o esporte vem daí gringolando. O nome da companhia é Botafogo Futebol S.A. Tanto é que eu peguei isso de paradigma, porque hoje uma das melhores holdings que faz esse formato de SAF é o Grupo City, referência mundial. Metodologia de Barcelona, com o Soriano, que é um dos maiores gênios, né, views de administração esportiva. Só que a SAF do Bahia, por exemplo, está dando prejuízo milionário e a auditoria coloca em risco a continuidade da operação. Só que esse é um risco calculado, porque há esse endividamento proposital para fortalecer o alicerce da companhia no aspecto esportivo, sendo que já é sabido que há liquidez da holding para sustentar esse prejuízo, entendeu? Então, hoje ela dá prejuízo para subir o desempenho esportivo, para daqui a alguns anos estar equalizado isso. O desempenho esportivo caminhar junto com a saúde financeira. Basicamente, o que ele está falando é alto investimento no futebol e depois a gente vai equalizar porque a holding tem capacidade de amortizar esse prejuízo inicial. Por quê? Se você fizer um projeto que, esportivamente falando, vai gerar mais fomento, automaticamente ele vai gerar mais receita, ele vai ter mais público. O Bahia tem umas melhores médias de público do Brasil novamente já. O Bahia tem jogadores do porte de Everton Ribeiro. O Bahia fez contratações milionárias. Luciano Rodrigues. Que era pretendido pelo Palmeiras, por exemplo. Ele acabou indo para o Bahia. O centroavante reserva do Bahia hoje é o William José. Que meteu 2 gols hoje. Então, assim, saber qual é o seu core business e saber onde é que está o ponto alto do seu negócio. Eu acho que a SAF do Botafogo aqui ela começa assim, porque há um grande investimento em estrutura e melhora de futebol em 2019, monta aquele puta time, só que em 2020 eu não sei o porquê. Porque em 2019 já foi sabido que o elenco era caro e o que todo mundo aqui pensava, vai ser mantida uma estrutura para fazer ajustes finos dentro de uma Série B no ano seguinte. Então a gente já tem uma base forte, vamos fazer contratações pontuais, dispensar quem tem que ser dispensado, a gente já tem uma estrutura de futebol praticamente pronta, a saúde financeira naturalmente ela caiu, justamente prevendo esse fortalecimento do esporte, mas eu acho que houve talvez uma falta de conhecimento de querer igualar de uma vez a saúde financeira, mas a qualidade esportiva não foi nem um pouco mantida, sabe? É que assim, a gente precisa ser honesto nessa análise, porque ninguém contava com a pandemia no segundo ano da empresa. Mas acho que ele tá falando até de antes. Da montagem do Paulista. Não, sim, mas não tem como desassociar. A pandemia é a história do dia 26 de março. Não, ele tá falando da montagem do Paulista. Eu entendi que você está falando sobre a montagem do Paulista, só que eu tô dizendo que não tem como a gente não colocar esse cenário, porque os 2 anos seguintes foram de pandemia. Você não eu entendi que reformulou o elenco todo e o time do Paulista já era muito mais fraco do que o de 19. Sim, e muito mais barato. Eu entendo isso. Só que não continuou o projeto do jeito que estava. Eu entendi essa parte. Só que 2 meses depois, a gente foi para um cenário que ninguém estava imaginando. E que isso também colocou em risco e também prejudicou o andamento da companhia, com toda certeza. Eu tenho certeza com certeza.
É que eu digo que houve talvez um movimento abrupto de talvez o dispêndio financeiro de 2019 ter sido muito alto e assustou o investidor e falou assim, peraí. Pode ser, Vamos mas dar uma igualada. eu também acho que pode ter sido, mas eu também acredito na incompetência desportiva. Talvez. Porque eu acho que esse também foi um calcanhar de Aquiles. Porque De 19 para 20? a gente tem uma mudança fundamental em quem pensava o futebol do Saiu Botafogo. Oswaldo Festucci. Entende? A gente, por isso que eu estou dizendo, é nesse aspecto que eu tô querendo falar. Talvez um mix dos dois, né? Eu acho que essa troca abrupta de gestão de futebol, de você sair de um Festucci, que está acostumado com um jogador caro e melhor, para ir para um Léo Franco, que estava junto com ele nesses últimos tempos, mas que a gente sabe que não é um bom gestor de futebol, é um cara super gente boa, gosto dele como pessoa, já troquei altas ideias com o Léo Franco, mas como diretor de futebol ele não é bom. E ele não foi bom em lugar nenhum. Ele é um monte de processos. Não de futebol. O cara da caneta para contratar tem que ser outro. Então, assim, a companhia teve esses problemas também, que eu acho que minaram o projeto até hoje. Porque no pós-pandemia, onde todo mundo sangrou muito, porque, cara, a gente tem que lembrar que 5 anos atrás a gente não saía de casa. Não, a pandemia destruiu todas essas questões de planejamento. Tudo que a gente pode entrar sem a pandemia é hipotético. E assim, as grandes empresas do mundo, elas sobreviveram à pandemia porque elas já tinham um planejamento para essas dificuldades. O Botafogo não tinha e o Botafogo tinha acabado de começar o negócio. Então, a gente vai ficar sempre com essa pulguinha atrás da orelha. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho tanta pulga atrás na orelha assim, porque no pós-pandemia, quando a gente voltou a ter receita, voltou a ter faturamento, não voltou a ter a torcida, como já teve em outros tempos, mas voltou a ter fomento, os erros continuaram se repetindo. Então, o nosso projeto esportivo, ele sempre foi um barco à deriva. A gente cansou de falar isso. Alta rotatividade de atleta, a gente já listou que foram mais de 200 contratações nesse período de SA, rotatividade de diretores de futebol, de pessoas da gestão do clube. O Pelaipe ficou aqui por bastante tempo, mas o Pelaipe já era um cara que estava saindo de cena e que também não teve os melhores orçamentos para trabalhar, porque aí uma opção da diretoria, da diretoria gestora do clube em questões de aporte. Então, assim, a gente tem N questões para pontuar. E aí, filho? Ainda não tá fazendo parte do clube de membros do PanteraCast? Fique por dentro das informações do Botafogo em primeira mão e com exclusividade. Participe também das nossas ações com patrocinadores, concorra a prêmios e brindes e faça parte do nosso grupo seleto de resenha no WhatsApp. Para participar é bem fácil, basta você acessar o nosso canal no YouTube, clicar em Seja Membro e escolher o plano que cabe no seu bolso. Mas eu vou te lembrar que para poder fazer parte do grupo do WhatsApp, você precisa fazer a assinatura a partir do Plano Botafogo. O PanteraCast é um veículo independente e o seu apoio ajuda demais na manutenção do projeto. Seja um membro do PanteraCast, aqui o conteúdo é de botafoguense para botafoguense.